tá lá. Pode ir, gente? Alô, alô, alô. Teste. Pode ir, gente? Cuca, tudo bem? Opa. O Cuca, a gente observou, né, parte do treinamento, você fez um trabalho que, aliás, durante toda a semana você fez, que é essa do campo reduzido. E a informação que nós temos é que você tá, né, que é uma atenção especial à posse de bola. É mais ou menos por aí a história, o que você pretende para a sequência? Não, o campo reduzido é a parte final do trabalho, é o complemento. Nós trabalhamos em campo alongado também, simulação de jogo, preparamos bem, trabalhamos muito bem a semana, né? Todo treinador, quando ele tem uma semana cheia para trabalhar, é muito bom, dá para você recuperar jogador, trabalhar a parte tática bastante e técnica também. Trabalhamos bastante a posse de bola, vamos ver se no jogo a gente tem uma boa posse de bola. No último jogo, já com o próprio Santos lá, foi uma posse bem similar, um pouquinho maior nossa. Vamos ver se a gente consegue ter essa posse de bola no campo de ataque um pouquinho mais. Bom, eu acho que todo mundo aqui está querendo saber quem joga no lugar do Moisés, que está suspenso ali na armação de jogadas. Você já definiu? Não, eu tenho as opções, né, do Thiago entrar no time e continuar o Tietê e o Jean, e tem a opção do Cleito Xavier entrar, né? Então eu trabalhei as duas opções e qualquer uma que eu venha utilizar, ela fica bem servida. Tanto faz nós iniciarmos com uma e terminar com a outra, ou vice-versa, e outras alternativas também que a gente treinou, né? Passando o Jean para a lateral, por exemplo, e são todas situações que a gente pode utilizar no jogo. Amanhã, no último treino, daí eu defino. Cuca, bom dia. Bom dia. Queria saber se você tem acompanhado a evolução ou tem recebido algumas informações sobre o estado do gramado do Allianz Parque, o que se espera que ele esteja em melhores condições. Você tem acompanhado isso? Sim, acompanhei. O pessoal tem me passado, o pessoal da W Torres do contratando pessoal para melhorar o gramado, então a gente agradece, a gente espera que amanhã esteja melhor mesmo, que é bom para o Inter, é bom para o Palmeiras, é bom para o espetáculo em si, né? Então tomara que ele tenha melhorado mesmo. Você já respondeu essa pergunta que eu vou te fazer, mas algum tempo atrás, e como a gente está se aproximando do final da temporada, eu vou repeti-la. Sobre a renovação ou não do seu contrato com o Palmeiras, já houve algum tipo de conversa? O torcedor palmeirense se questiona muito a respeito se você vai ficar ou não, muitos torcedores aflitos até com relação a isso. Então veja, eu acho que isso é um assunto desse tamanhinho, perto da importância que a gente tem na competição. Afunilada, por que vai se perder tempo em discutir ficar, não ficar, renovar, não renovar, isso ou aquilo? A gente não pode agora pensar noutra coisa que não seja o jogo do Internacional, a sequência do campeonato, a busca do título tão sonhado que a gente tem. Então a gente deixa esse como um problema secundário aí para frente. Cuca, falando um pouquinho do adversário, o Internacional teve uma semana desgastante, né? Um jogo muito intenso na Copa do Brasil, e você acabou de mencionar essa semana cheia importante que teve para preparar o time. Faz muita diferença? Você acha que o Palmeiras entra com uma certa vantagem por essa questão? Daí entra aquele detalhe, né, que o Inter vem numa sequência de jogos, num ritmo de jogo. Eu falei há tempo atrás que eu penso que o Internacional não é um time para cair e acho que não vai cair. Porque é uma boa equipe. Se você pegar os jogos últimos do Internacional, o que ele jogou com o Flamengo, o que ele jogou com o Atlético Mineiro, nas duas partidas, o que ele tem jogado bem, não é uma equipe que você pensa, vai acabar caindo. Tem equipe jogando menos que o Inter. Nós temos um respeito muito grande pelo Internacional e sabemos que vai ser um jogo muito complicado e difícil, um jogo igual, apesar do Inter estar lá embaixo na tabela, porque é um bom time. É inquestionável que é um bom time que não tem os pontos que poderia ter, né, por circunstâncias do campeonato, mas que a gente trata isso como um jogo muito difícil. Professor, bom dia. Bom dia. Com relação a essa questão de substituir o Moisés, o torcedor durante a semana
chega a repercutir, né? Poxa, pode colocar o Zé, também tem o Cleiton. Ah, mas ele pode usar o Gabriel, pode usar o Thiago Santos, não pode esquecer do Matheus Salles. Sim. São várias opções que aparecem, né? É a famosa dor de cabeça boa para o técnico? Mas são opções que você está buscando aí e poucas são opções de criação, né? São mais de retenção, né? E a gente pensa que é um jogo que você tem que ter um cuidado defensivo, mas tem que ter também uma ousadia, um time ofensivo para poder ganhar, né? Então, dentro disso, a gente vai procurar mesclar, escolher o melhor que a gente tem. O importante é que todos eles estão bem trabalhados. E é bom também deixar, como tem diversas opções, o técnico Celso Roth ali naquela dúvida também de quem vai entrar? Não, amanhã eu termino o trabalho, amanhã vocês vão poder ver daí quem vai jogar. Cuca. Vocês não entram mesmo? Dá um drone. Ô, Cuca, ontem o Micali estava aqui, né? A gente até conversou com ele sobre... Porque ele também pegou um período de oscilação do Gabriel, né? O Gabriel, no começo das Olimpíadas, não estava tão bem como a reta final das Olimpíadas. E no ano passado, ele chegou até a mudar o Gabriel um pouco de posição para ele render até melhor no ataque da seleção de base. Com esse momento paralelo do Gabriel, no domingo, no sábado, na Vila, você disse que era uma responsabilidade sua recuperar Sim. o jogador para essa reta final. O que você observou do Gabriel no melhor momento dele, agora nesse momento que ele não está tão bem, que faz você ter tanta certeza que dá para recuperar ele para essa reta final? Porque ele é um jogador diferenciado, né? Um jogador que une a força e a velocidade, um jogador taticamente muito importante. Então, às vezes, o jogador não se encontra numa determinada função no jogo. E ele, por ser polivalente, se consegue pôr um centroavante, pôr ele para o lado. Ele já trabalhou comigo com o Alexandre e ele, desde aquele jogo com o Corinthians do Pacaembu, também foram bem. São situações que nós treinamos durante a semana, né? Então, a gente tem um leque de opções para poder encontrar uma posição ideal para ele ser o fator diferencial nosso, que ele é um jogador muito importante para nós. E no jogo contra o Sport, ali no começo, o Vitor Hugo e o Mina estavam até tentando se equilibrar ali, se organizar para sofrer um pouco menos com os embates do time do Sport. E anteontem você fez um treino, você ficou acompanhando com eles ali o sistema defensivo, fez até um circuito com o Thiago Santos, Edu Dracena. Qual que é a sua preocupação com o sistema defensivo do Palmeiras agora? Eu acho que o Palmeiras há muitos anos que não tem uma defesa tão consistente como tem agora, né? Uma das melhores do campeonato aí, 2 gols, se eu não me engano, da melhor defesa, ou 1 gol. Mas aquele jogo do Sport foi um jogo em que encaixou o jogo do Sport em cima daquele jogo, daquele time que o Palmeiras tinha. Foi um jogo muito complicado. E assim mesmo nós vencemos. Então, nós trabalhamos situações para que quando venha a ocorrer, e isso pode ocorrer domingo, a gente tenha uma saída, jogue a defesa mais ao ataque, né, para que a gente possa trabalhar um pouco em linha de impedimento também. Ô Cuca, em campeonato de pontos corridos a gente costuma dizer que toda partida vale 3 pontos, mas é claro que esse jogo contra o Inter não vai ter nem um pouco do fator decisivo que teve Palmeiras e Inter no primeiro turno. Afunilando essa parte agora, você teme que a ansiedade, teme que a falta de jogadores campeões que você tem no elenco, você só tem 3 campeões brasileiros, de alguma forma pode pesar, porque a partir de agora a decisão vai estar cada vez mais, a gente vai estar cada vez mais falando a respeito desse tema. Sim. E eu acho que cada jogo que passa aumenta mais a ansiedade, né? Porque você vai ficando mais próximo do teu objetivo, os jogos vão diminuindo. Hoje está 1 mês do final do campeonato e tem praticamente 10 dias de parada. Então tem 20 dias de campeonato pela frente. E é natural que vá criando essa ansiedade natural em mim, no presidente, no torcedor, no jogador. É inquestionável, né? Agora, é gostoso estar dentro desse processo, né? Você ser um protagonista desse processo. Eu fico muito feliz em poder estar participando da história do Palmeiras depois de tanto tempo, buscar esse título tão almejado por todos, né? E isso eu tenho passado para eles. Porque ele, se vier, vai vir na hora certa, não vai vir antes, então não adianta a gente ficar nervoso antes do tempo. Cuca, esse assunto você quase não fala, Gabriel Jesus, deixa eu voltar nele. Você falou aí, você acha que ele precisa ser recuperado mesmo? Isso é só uma fase? Porque assim, ele virou notícia por causa dessa falta de gols, né? É uma coisa meio óbvia, assim, que o atacante não faz gol, ele começa a ser cobrado. O que você diria dessa fase? Assim? Eu acho que o Gabriel, ele não está jogando abaixo dos outros jogadores. Ele está jogando
mais ou menos do nível dos outros. Mas isso já não é bom para nós, porque ele é acima, e nós nos acostumamos com ele ser um fator diferencial, né? Então, quando ele está acima, o Dudu está acima, quando esses jogadores que são os responsáveis diretamente pelo ataque estão acima, a gente fica muito à vontade, né? E ele, para fazer um grande jogo, encaixar um gol, é uma questão de tempo. Tomara que isso possa acontecer logo. Mas essa falta, então, de rendimento teria como ser explicada, assim? Não é uma falta de rendimento. Ele participou no último jogo, no outro, dos 2 gols que nós fizemos, né? Ainda que ele não tenha feito gol, saíram dos pés dele. Então ele é cobrado, porque muitos jogos ele não tem feito gol, mas não por nós. Por nós, o que eu falei para ele, o importante é a gente sair campeão. Independente de quem vai ser quem faça o gol, se é o Gabriel, se é o Dudu, se é o Zé, independente disso, é o Palmeiras que vai ganhar. Ele dando a contribuição dele, como ele sempre deu, com naturalidade dentro do jogo, jogando feijão com arroz, daqui a pouco sobra uma bola para ele, ele faz o gol sem pôr na cabeça que ele tem que fazer o gol. Isso vem ao natural. Agora, me desculpa fugir um pouquinho do assunto, é que a Emily, que é a nova treinadora do futebol feminino, ela assumiu e falou de você, que você... Aqui. Ela falou que você é um dos caras. Eu queria a sua opinião sobre isso. Uma mulher dirigindo o time feminino, assim. Eu acho legal, que ela vai estar no habitat dela. Eu acho que para elas também é bom, vão ter uma liberdade ainda maior. Acho bom, acho bom. Eu não vejo ainda assim uma mulher ser treinador no masculino, principalmente no Brasil. Acho que isso pode acontecer, mas vai demorar mais. Mas para a seleção feminina eu fico feliz. A gente tem que enaltecer o trabalho bom que o Vadão, o Marco Aurélio fizeram lá, e agora é a vez dela. Tomara que ela tenha sucesso. E pelo que eu conversei com ela um pouco, que a gente teve aí um dia, eu vi que ela tem ótimas ideias. Cuca, tudo bem? Antes do jogo contra o Sport, você disse que até pensou em fazer um treino na arena antes do jogo, mas por causa das condições do gramado, acabou descartando. E dessa vez, você chegou a pensar nessa possibilidade também? Não, essa chuva aí não dá. Daí a gente vai lá, daí perde todo o que a gente está falando, né, em melhorar o campo. Então a gente prefere deixar o campo numa condição boa para o jogo. Você falou também que o Internacional é um time que está numa posição que, pelo que tem jogado, não merecia estar. Sim. Quais são as grandes qualidades, ou que qualidade esse time do Internacional tem que o Palmeiras precisa se preocupar para o domingo? Bom, eu posso te falar o seguinte, o Danilo Fernandes é um goleiro para qualquer time grande. Ceará, Paulão, Hernando, o Jefferson ou o Arthur, qualquer um. Rodrigo Dourado, o Fabinho, o Sacha, o Valdívia, Vitinho, o Ferrarez. Estamos falando assim, por cima, são jogadores que tranquilamente jogam em qualquer grande time do país. Isso estou falando só os titulares. Sem falar lá no Anderson, que também é um titular, no Alex, dispensa comentário. Então, olha a equipe do Internacional que a gente está falando. Como que você não vai respeitar um time desse? E todo cuidado é pouco. A gente vai ter que fazer um jogo muito preciso para poder vencer. Cuca, bom dia. Bom dia. Terça-feira a gente observou que o Rafael Marques saiu mancando do treinamento, né? Precisou até de ajuda para sair do campo. Ele não trabalhou durante os últimos dias, né? Ele está fora do jogo. Tá. A lesão preocupa para as próximas rodadas? Preocupa. Teve uma lesão no tornozelo, provavelmente fique fora umas 2, 3 semanas. Cuca, e esse Inter com tanta qualidade que você citou agora há pouco, você acha que ele pode levar a campo a eliminação do meio de semana? Ou talvez isso seja até mais prejudicial para você? Você preferisse o Inter concentrado em 2 competições? Não, eu acho que o Inter saiu da competição da maneira com que nós saímos da competição. Pela porta da frente, porque até o último momento ele podia classificar. Era uma bola e fazia o 3-2, classificava. E depois de um jogo muito bem jogado em que ele teve com a vitória à mão. Pelo menos em a ida para os pênaltis, né? Então eu acho que ele sai de uma maneira grandiosa, como é o Inter, e agora ele tem 5 jogos da competição, né? Importantíssimos, jogos difíceis, é verdade, mas eu já falei um tempo atrás, eu acho que o Inter não é um time para cair. Nós vamos precisar muita força para poder vencer, e ele tem total condição de se recuperar na competição. Cuca, essa semana você teve conversas particulares com alguns jogadores.
Você falou agora há pouco de ansiedade, de controlar. Esse tipo de conversa é justamente para isso, para dar um toque, dosar um pouquinho essa ansiedade nessa reta final? Eu conversei tudo que eu podia com eles, porque eu tenho acordado muito cedo e tenho feito muitos cálculos, né? Eu acho que como todos os treinadores fazem, simulação também, e passo para eles, põe na sala, mostro a diferença que a gente tem, quanto grande que é e quanto pequena que é ao mesmo tempo. Ela é grande para quem está atrás, para quem está na frente, e ela é pequena e é natural do ser humano isso, né? E quando a gente tem isso, esse é um cuidado que é muito bom a gente ter. Você não contar com isso como uma grande coisa. Ela pode ser o fator diferencial, isso lá na frente, mas a gente tem que somar pontos dentro do campeonato. São jogos difíceis que nós temos, como é esse de domingo, mas a gente tem que somar pontos. Cuca, você falou há pouco sobre a consistência defensiva do Palmeiras. O que chama a atenção também é o fato do Mina e do Vitor Hugo sempre também estarem marcando gols, o que ajuda o Palmeiras, inclusive, a ter o melhor ataque do campeonato. Eu queria que você falasse um pouco sobre o quanto isso tem sido determinante e o quanto tem atingido o equilíbrio da equipe também, o fato de estarem lá na frente também marcando gols. Não só eles, né? São bons cabeceadores. O Thiago Martins já fez 2 gols de cabeça também. O Moisés fez gols. O Thiago Santos entra bem nessa bola. O Cleito Xavier, o Gabriel Jesus. E nós temos uma bola parada boa. Assim como o Internacional também tem uma bola parada ofensiva boa. A gente tem que tomar cuidado. E são jogadores importantes, né? Que às vezes um jogo truncado, uma bola parada, abre o caminho para uma vitória, como a gente venceu, por exemplo, o São Paulo em casa fazendo 2 gols assim. Cuca, agora vocês, depois do jogo do Inter, são 10 dias, né, de intervalo até a próxima partida. E eu queria saber, o que você está planejando para esses 10 dias? Você pensa em voltar para Atibaia, levar os jogadores para esse tempo de concentração antes desse jogo com o Atlético? Não. Vou trabalhar aqui, já tenho a programação feita para a gente trabalhar aqui, bem trabalhado. A gente tem uma condição de trabalho aqui maravilhosa. Eu vou para Atibaia depois do jogo do Atlético Mineiro. Aí eu fico lá, exemplo do que eu fiz aqui no jogo do Flamengo, para depois jogar 3 dias depois com o Corinthians. Aqueles dias são importantes, o repouso, a alimentação, e a gente está junto. Então depois do Atlético eu vou para Atibaia para depois jogar com o Botafogo. Já avisa lá o pessoal da Atibaia lá, então, que é a primeira mão. Pega ninguém antes de nós lá. O Cuca, você falando das conversas que tem com os jogadores, né, nessa matemática, na parte tática, mas também o emocional. Agora você conversa com eles, você vai, além de segurar a ansiedade, de que maneira você vai trabalhar essa questão emocional? Porque numa reta final talvez pese mais do que a parte tática. É muito fácil, né? Eu falar com eles, eu me sinto muito à vontade, porque hoje eu estava com eles aqui andando ao redor do campo e conversando. É um treino muito bom. Não é desgastante, é um treino gostoso de vocês fazerem uns exercícios bons, né? De você comentar o jogo andando pelo campo e se situando dentro de uma partida, ainda que ela seja virtual, e é muito gostoso. E depois as coisas que a gente sente, né, o que houve de evolução dentro do Palmeiras do começo do ano para cá, né? Jogadores que pouco eram reconhecidos a nível nacional, hoje são jogadores inquestionáveis. A gente pode citar aí 3, 4 nomes aí: o Roger Guedes, o Jailson, o Tietê, o Moisés, que um campeonato faz com o jogador. Então, se esse jogador tem no final do campeonato o troféu, que é o que todos buscam, todos os times buscam, o quanto valoriza esse jogador a nível profissional e a nível interno, pessoal. O que vale uma conquista num time como o Palmeiras depois de tanto tempo. Então, essa mentalização a gente faz sempre, conversa, mas com naturalidade, sem ela ser um peso que a gente tenha, e sim uma coisa boa para você ir buscar. Ô Cuca, e ainda falando sobre essa evolução do time no ano, no começo, ali naquela questão, você tinha acabado de entrar aqui, teve um manifesto aqui na porta do CT, foi pesado até na véspera do jogo contra o Água Santa, e naquela ocasião não deu muito certo, né? E amanhã eles estão programando uma manifestação de apoio ao elenco do Palmeiras aqui na porta também. Imagino que venha muitos torcedores para apoiar o time nesse momento. É aquele tipo de ajuda que qualquer momento é válida, vale agora ainda mais por ser uma reta final. E quanta coisa mudou daquele protesto para esse agora. Estava pensando isso aí, né? Então é o trabalho, entra junto do contexto que estava falando, o trabalho que eles fizeram
remontada que foi feita, dessa mudança de postura, de atitude que nós tivemos daquele jogos que a gente teve de perder para o Água Santa, para outros times. E hoje estar nessa condição do torcedor vir reconhecer, ele não pode entrar aqui dentro, é natural, e a gente compreende isso bem, mas vão estar aqui fora, né? Então a gente agradece ao torcedor muito o que ele tem feito por nós. O Palmeiras pôs mais de 500 mil pessoas no campo durante o campeonato. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Não é fácil hoje o torcedor ir a campo nos valores que são o futebol. Não é só em entrada que você tem o deslocamento e o lanche e outras coisas. É um custo caro. E eles estão lá todo jogo incentivando, empurrando. E nesse último jogo que a gente precisou deles, eles foram fundamentais, que foi contra o Sport. E a gente vai precisar deles assim domingo com o Internacional. E eles ajudando desse jeito, a gente tem uma chance boa. Ô Cuca, olhando os números do melhor ataque do campeonato, o Gabriel é o artilheiro no Campeonato Brasileiro, né? Tem até uma diferença em relação ao segundo. Só que o segundo, que é o Jean, e os outros todos se dividem muito bem. 7 gols para 1, 5 jogadores com 4 gols. E só o Roger Guedes está nessa briga aí de artilheiro sendo atacantes. Pensando por esse lado, pelo melhor ataque do campeonato, ter tão bem distribuído entre outros jogadores, mostra que, além de não ter uma dependência do Gabriel Jesus, a crítica em cima, essa pressão dele voltar a marcar, acaba sendo de uma forma injusta? A gente tem diversos jogadores que podem fazer gols, e isso é bom, né? Mas é que o pessoal está acostumado com o Gabriel fazer gol, então a cobrança é em cima do que eles se acostumaram, e são coisas que o Gabriel vai ter que aprender a lidar. Porque o grande nome dos clubes, como ele é um grande nome do Palmeiras hoje, ele é mais cobrado. E é assim para ele. Ele tem que entender que isso é natural na vida dele. Como, quando ele fizer os gols, ele vai ser muito exaltado por todos vocês, né? Conversei a respeito disso com ele, para passar essa responsabilidade que está se iniciando na vida dele. Vai vir muito mais aí para frente, lá no City, na seleção, quando ele passar algum período sem fazer gol, que é uma coisa natural em cima do goleador. E ainda falando um pouco sobre você, né? Em algum momento da sua carreira, deu tão certo uma responsabilidade que você chamou antes de começar um campeonato? Você já chegou em algum lugar bancando que você brigaria por algo e deu tão certo como está acontecendo aqui no Palmeiras? Nunca prometi nada assim desse tamanho. Também, naquela hora, eu achei que o time precisava de mim nesse aspecto, de chamar a responsabilidade. Eu sei que se não desse nada certo, o fracasso seria meu e eu tinha que responder por isso. Mas Deus está abençoando o nosso trabalho. Hoje a gente não precisa falar disso, só seguir à frente. E se for campeão, eu não vou falar nada disso. Pronto. Feijãozinho com arroz, que a gente fazendo as coisas simples, Deus está sempre abençoando. O Cuca, o fato do Palmeiras jogar domingo e os adversários jogarem no sábado altera alguma coisa? Pois é, mas desmembrou as últimas rodadas e o Flamengo vai jogar depois de nós. Por exemplo, no jogo do Botafogo. O Flamengo vai jogar com o Coritiba, se eu não me engano, um dia depois. Né? Não muda nada. Às vezes você jogar depois te dá uma responsabilidade maior. Se você jogar antes, você já não tem aquela responsabilidade. E isso vai acontecer também na frente para os outros times. Valeu, bom fim de semana. Passou um meteoro lá que eu podia, né?